Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Hoje no programa do Gordinho eu vou falar um pouco mais sobre uma das maiores obras da literatura brasileira. A obra a qual me refiro se chama A Hora da Estrela e foi escrito pela famosa autora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector. Essa famosa obra, que faz parte do terceiro período modernista, ela se diferencia das demais graças à forma em que a história é contada e que a narrativa se desenvolve. Nesse livro, assim como em vários escritos por Clarice, o diálogo interno é preferido ao diálogo externo. Geralmente, a narrativa ela ocorre de acordo com os pensamentos do narrador, e as ações que ocorrem entre personagens geralmente não são o foco do livro. Bom, é dessa forma que nós conhecemos Rodrigo S.M., que é escritor e que passa a fazer questionamentos tanto sobre a vida quanto sobre a escrita. Além disso, ele conta um pouco sobre a história de vida de Macabeia, a qual nós falaremos daqui a pouco. Para sabermos mais sobre a história do livro, nada melhor do que chamarmos aqui ao programa o próprio narrador da história. É com uma honra que nós chamamos aqui ao programa Rodrigo S.M. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Gordinho. Obrigado, uma honra receber. Bom, Rodrigo, antes de começarmos o diálogo, a produção do programa preparou um breve resumo sobre a história do livro. Esse resumo foi feito não somente àqueles que ainda não leram o livro, mas também àqueles que gostariam de saber um pouco mais sobre a história ou que gostariam de relembrar um pouco a história do livro. Então, meus caros, bora ao resumo. O livro começa com Rodrigo S.M., o narrador personagem, refletindo sobre os porquês da escrita e da vida. Ele utiliza o primeiro capítulo como uma forma de juntar forças para, em conseguinte, iniciar a contar a história de vida de Macabeia de fato. No entanto, Rodrigo não deixa de fazer parte da história, pois ao longo da narrativa ele faz pequenas intervenções e levanta questões existenciais sobre si mesmo e sobre os demais personagens do romance. O foco do livro não é inteiro em relação ao Rodrigo, mas também sobre a vida de Macabeia, uma jovem sobre a qual Rodrigo passa a contar a história. A vida de Macabeia sempre foi, infelizmente, muito deprimente, e sua infância não foi diferente. Seus pais morreram em um acidente quando ela tinha apenas 2 anos de idade, sendo cuidada após isso por sua tia, que era, pelo que o livro fala, a única pessoa que poderia tomar conta dela. Essa sua tia, no entanto, ensinou Macabeia praticamente tudo o que ela sabe, embora seja relativamente mínimo. Macabeia acabou indo ao Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor do que a que sempre fora submetida, embora sem saber disso, uma das críticas e características presentes na personalidade dela. Macabeia trabalhava como datilógrafa e ganhava um salário miserável por isso, embora que nessa empresa ela tenha encontrado uma de suas únicas amizades, sua colega Glória. Sua dieta, inclusive, era constituída por café, hot dog e Coca-Cola. Além disso, Macabeia vivia junto a outras 3 mulheres, todas chamadas Maria. Macabeia, graças a um rádio que foi emprestado por uma de suas amigas, passa a ouvir a rádio relógio, e esta rádio seria um de seus maiores passatempos e fontes de prazer. Mesmo não sendo nem bonita nem inteligente, pelo que falam narradores e os demais personagens, Macabeia consegue encontrar um namorado que se chama Olímpico de Jesus, e é um metalúrgico ambicioso e sedento por poder, e assim como Macabeia, é nordestino. Sua personalidade é uma das mais marcantes do livro. Embora não tenha conhecimento sobre qualquer que seja o conteúdo, o Olímpico vivia insultando e debochando de Macabeia, se irritando com tudo que ela fazia, até mesmo quando perguntava coisas que ele, por sua vez, não sabia responder, mas não queria admitir. O namoro dos dois é algo sem graça, sem assunto e baseado, mesmo que contraditório, em conversas. Essa relação, se dependesse apenas de Olímpico, não seria amorosa, embora que Macabeia não se deixasse levar por esse fato, querendo seguir com esse namoro em qualquer que fosse a circunstância. No entanto, o namoro termina quando Olímpico conhece Glória, que ao contrário de Macabeia, é bonita e esperta, e chama sua atenção. Macabeia acaba conhecendo uma cartomante, chamada Madame Carlota, que por meio das cartas diz a Macabeia como será seu futuro. A cartomante, no entanto, não é de toda verdadeira, e passa a contar mentiras sobre o futuro da jovem, que por uma vez na vida, além de descobrir que sempre foi sofredora, e pelo que Madame Carlota diz, passa a ter esperança de que
no futuro, terá o que sempre quis. O final, no entanto, não iremos dizer com clareza, mas podemos dizer que ele é, simplesmente, condizente com toda a vida de Macabeia. Exceto por uma coisa, pois é nessa conclusão que Macabeia finalmente consegue sua hora da estrela. Bom, meus queridos, depois desse resumo, acho que a gente pode ter uma bela ideia de como é a história do livro. Então, Rodrigo, agora a gente vai começar a realizar algumas perguntas a você, Certo. e você vai responder elas de acordo com a sua interpretação do livro. A primeira pergunta não é bem uma pergunta, será mais um comentário. Então, comente mais sobre quem é você. Bom, eu sou o narrador e eu fui criado pela Clarice Lispector para ser um meio de passagem entre ela, a autora, e o livro. A gente pode dizer que eu sou um canal para ter um papel nessa história da Macabeia. Quer dizer que você, então, além de personagem, também representa a Clarice? Exatamente, Gordinho. E não apenas isso, mas esse fato explica muitos acontecimentos na história, como, por exemplo, os autoquestionamentos que existem no começo do livro. Então, era exatamente isso que eu ia perguntar. Por favor, fala um pouco mais. Então, Gordinho, a Clarice, quando ela escreveu esse livro, ela estava passando por um momento difícil e que ela tinha muitos sentimentos guardados dentro dela, uma angústia, a gente pode dizer, e ela transcreveu essa angústia pro livro. Só que a gente pode perceber que conforme a gente lê o livro, a gente percebe que só pelo fato dela escrever, isso já torna uma angústia para ela como pessoa. Então, meus gordinhos e gordinhas, a gente pode ver que aquele começo de livro que foi, né, um tanto quanto interessante, por assim se dizer, ele não foi à toa, né, felizmente. Então, mudando de assunto, Rodrigo, você identificaria alguma metalinguagem no livro? Sim, com certeza. A metalinguagem está muito presente no livro. Ela serve para uma construção do livro e para explicar alguns fatos. Vale lembrar que a metalinguagem é o autor ou o narrador explicando alguns fatos do livro usando o livro como intermediário. Ou seja, ele explica um acontecimento do livro usando o livro. Interessante. Então, além dessa questão da metalinguagem, eu acho que outra questão que trazia muitas dúvidas é em relação aos títulos do livro. Sim. Como a gente sabe, a Clarice ela propôs no total 13 títulos do livro. E o que foi escolhido por ela foi Hora da Estrela. Tem um porquê disso? Sim, é uma boa pergunta, inclusive. A resposta para essa pergunta ela é bem fragmentada, porque conforme a gente lê o livro, a gente percebe que o narrador, no caso eu e a Clarice, deixam várias pistas para o leitor fazer essa relação entre o título e o final da história. Mas eu refaço essa pergunta para os nossos caros telespectadores. Vocês veem essa relação entre o final do livro e o título? Bom, essa é uma boa pergunta. E uma boa maneira de finalizar o programa também. Muito obrigado pela sua participação, Rodrigo. Então, meus gordinhos e gordinhas do Brasil, no próximo programa nós vamos ter outro livro, outro autor, mas o gordinho é sempre o mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Isso a gente vai falar daqui a pouco. E nada melhor, nada mais importante do que chamar aqui ao programa do Gordinho o próprio narrador da história. É uma honra que aqui no nosso programa nós recebemos Rodrigo SM. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Gordinho. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Você tinha que ter falado.